Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quais eram as lições que Jesus queria que nós não nos esquecêssemos? João é interessante, ele não repete o memorial, mas nesse mesmo dia aconteceu isso. Mateus, Marcos e Lucas diz que no final desse encontro, Jesus pegou o pão, pegou o vinho, partiu, distribuiu e disse, olha, vocês vão comer porque este é o meu corpo que é partido por vocês. Vocês vão beber porque este é o meu sangue, é um símbolo do meu sangue que será vertido por vocês. E ele fecha essa reunião com esse memorial. Ele começa a reunião lavando os pés dos discípulos. E é muito interessante o que João entendeu desse encontro. É interessante porque no primeiro versículo ele entende logo de cara uma das lições principais que estava sendo transmitida naquele último encontro do Senhor Jesus. Olha que diz o verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E essa é a primeira lição desse memorial. E essa é a primeira lição desse encontro. Uma das coisas tremendas que Jesus estava ensinando e voltando a ensinar com tudo isso, é que Jesus amava aqueles discípulos e que Jesus ama os seus discípulos até hoje. A característica mais surpreendente do Senhor Jesus, como servo de Deus nessa terra, foi o seu amor. Foi justamente o amor incomensurável do nosso Senhor que o fez deixar a sua glória do céu para se colocar numa posição de servo,
E o Velho Testamento vai dizer de servo sofredor. E o Novo Testamento vai dizer lá no livro de Filipenses, de servo que se humilhou, que se esvaziou da sua glória. Foi justamente esse amor incomensurável, esse amor incondicional, que o fez ser quem ele era e continua sendo até hoje, porque ele está vivo, Senhor das nossas vidas. E uma das coisas mais estranhas é que aquele que deveria ser servido, ele vai e diz que esse amor é um amor tão sério, tão profundo, que não tem problemas em servir os seus queridos. E queridos, mesmo quando trazem no seu coração coisas que ele não tem alegria. O segundo ensino que ficou muito forte na mente de todos os discípulos foi humildade. Porque eu posso amar pessoas, mas eu posso ter um tipo de amor arrogante para com as pessoas. Eu amo você, mas eu sou autoridade, então eu piso em você e faço carinho na cabeça. Não é verdade isso? E aí, a segunda lição que ficou muito forte na mente de todos os discípulos foi a humildade de Jesus em nos amar da maneira como ele amou e servir da maneira como ele serviu. Olha só o que diz o verso 3, 4 e 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. A segunda lição que Jesus queria que todos entendessem, e que João entendeu e colocou de uma maneira muito clara para nós, era que Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha dúvida nenhuma de quem ele era. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir uma coisa tremenda. A Trindade divina participou da criação. E lá em Gênesis 1 diz que pela palavra todas as coisas foram criadas. Deus disse assim: haja luz. E a Bíblia diz: houve luz. E o que acontecia? A palavra de Deus, viva, poderosa, ia e realizava todas as coisas. O Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que essa palavra viva e ativa de Deus, que criou todas as coisas, era Jesus. E ele vai dizer, João vai dizer assim: e tudo que foi feito na criação se fez através dele, porque ele era a palavra viva e ativa de Deus. Jesus sabia quem ele era junto com o Pai, o Criador de todas as coisas. E não só isso, todo o poder no céu e na terra tinha sido dado a ele pelo Pai. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele sabia disso. Ele sabia que não existia poder humano, que não existia poder demoníaco, que não existia poder em qualquer esfera que você queira, em qualquer dimensão, que ele não estivesse acima desse poder. E uma das revelações finais da história é que todo joelho vai se dobrar diante do nome que já está sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E João está dizendo, Jesus já sabia disso. E Jesus sabia que estava terminando o tempo. E Jesus sabia que ele ia para a cruz, não porque ele não pudesse dizer a milhões e milhões de anjos, venham aqui e acabem com essa terra, mas porque ele nos amava. E esse Jesus vai, pega uma toalha,
pega uma bacia, tira o sapato, a sandália daqueles homens. E eles não usavam antisséptico não, viu? Nem talquinho. E mais, naquele tempo você andava muito a pé e não tinha asfalto. Então o pé da gente fica todo empoeirado, no mínimo. E aí Jesus vai e lava os pés de cada um dos seus discípulos. E quando Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, ele estava, de uma maneira prática, ilustrando o que ele faria com todo aquele que clama a Jesus por misericórdia e graça. Todo pecador, todo perdido, todo que está afastado da glória de Deus, porque não dá para a gente ter comunhão com a glória de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E esse Deus que nos amou e com humildade tomou o meu lugar na cruz, é aquele que me lava, me perdoa, me santifica, me transforma, e que no último dia vai vencer o último inimigo da humanidade, a morte, ressuscitando dos mortos aqueles que já morreram e transformando em vida para a glória eterna aqueles que estiverem vivos no dia da sua vinda. Não foi barato, não. E aí, o Senhor Jesus vai ensinar, e João vai entender essa lição, e vai dizer para eles que estava tudo errado na maneira deles pensarem, porque o contraste dessa reunião era a discussão que os discípulos estavam tendo um pouquinho antes. Lá em Lucas capítulo 24, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam discutindo entre eles: quem de nós é o maior? Quem vai sentar no dia do reino, do lado direito ou do lado esquerdo? E aí Jesus vai lá, pega a bacia, pega a toalha e lava os pés. Ele diz: vocês não estão entendendo nada. Vocês estão perseguindo alguns valores que não querem dizer absolutamente nada. Persegue um valor. E esse valor vai ser escrito pelo apóstolo Pedro já no final da sua vida. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Eu queria fazer 2 convites para você nessa manhã. Primeiro convite: deixa o amor de Jesus constranger a tua vida. Sabe o que isso significa? Não apenas saiba que Jesus te ama, mas deixa esse amor de Jesus incomodar você, a ponto de você dizer: Jesus, como eu posso demonstrar que eu te amo de uma maneira prática? E aí, se o amor de Jesus te constranger, você não vai conseguir mais ser apenas um adorador contemplativo. Você vai querer assumir responsabilidades no reino de Deus. Você não vai conseguir mais chegar num templo e ficar sentado. Você vai dizer: qual vai ser a obra que o Senhor quer que eu realize para a glória do Senhor com as minhas mãos? Sabe, você vai dizer: eu não posso apenas ser alguém que vai, se alimenta e volta para casa. Eu tenho que ser alguém que tem propósito, que tem missão. E esse propósito, essa missão está focado naqueles que Jesus ama. Segundo desafio que eu queria fazer a você nessa manhã: sai do teu trono.
quando eu vejo Jesus descendo do céu, por minha causa, e quando eu vejo Jesus pegando a toalha e abençoando, eu vejo Jesus dizendo para mim e para você: larga a mão de ser orgulhoso. Ou como a gente diz lá no interior, larga a mão de ser metido. Desce do teu trono. Porque às vezes a gente não pode fazer grandes coisas, mas uma pequena coisa, pequenina, eu posso fazer. E uma das coisas que mais nos atrapalha nesse viver cristão é que cada um de nós está sentado no seu trono. O trono das suas conveniências, o trono das suas oportunidades, o trono dos seus sonhos, o trono do seu dinheiro, o seu trono. E aí o Espírito de Deus vai fazer assim, ó, vocês querem fazer uma revolução nessa terra? Sai do teu trono. E você já pode imaginar, muita gente pequenina, e muita gente grande que sai do seu trono, para servir a Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Queridos, ninguém segura, porque esse vai ser o exército de Deus nessa terra. Agora, sabe por que a gente não sai do trono? Duas coisas. Porque a gente não ama Jesus de verdade. Porque se amasse, eu seria constrangido a sair do meu trono. Segunda razão. Porque toda vez que tem que sair do trono, eu tenho que abrir mão dos meus direitos, dos meus privilégios e da minha honra. Mas não foi exatamente isso que Jesus fez por nós? Quando Ele abriu mão de quem Ele era, para descer nessa terra, tomar o meu lugar na cruz, o seu, descer ao Hades. Ele foi lá para o inferno, para tirar das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele trouxe essas chaves na mão para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse memorial é mais do que um ritual, mas no dia em que esse memorial, ele traz de fato à memória o que Jesus queria que nós vivêssemos. Então eu tenho que tomar uma decisão e tenho que tomar uma atitude. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e isso significa um compromisso com Jesus de verdade, não meia boca, para valer, compromisso com Jesus, com a igreja dele, com os projetos dele, com o ensino da palavra, compromisso que veio movido pelo amor, compromisso através do batismo, compromisso através dos ministérios. Eu quero desafiar você a viver isso. E se você já viveu isso e está acomodado aí, sai do teu trono, meu filho, e começa a servir. Mas onde eu vou servir? Ninguém me chamou para nada. Se você é servo de Deus, faz uma oração e diz assim: Senhor, me mostra onde o Senhor precisa de mim. Querido, toma cuidado que Deus vai abrir os teus olhos, você vai enxergar tanta coisa que está acontecendo, e Ele vai dizer: você não precisa de ninguém, você já tem a minha comissão, vai no meu nome. E se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja crescia, porque aquele exército de Deus daquele tempo não esperava comissionamento de ninguém. Os apóstolos vinham correndo atrás para dizer: o que está acontecendo aqui que a gente não está entendendo? É que o Senhor chegou nesse lugar, o Senhor chegou naquele outro lugar. É assim que vai acontecer na tua vida. Toma uma decisão hoje ao lado do Senhor Jesus. Sai do teu trono e deixa a glória de Deus brilhar na tua vida.